Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha online de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre células. Bom, para começarmos, o que é célula, pessoal? Célula é a unidade funcional dos seres vivos. Então é graças à célula que o ser vivo está vivo. Então se vocês estão vivos, é porque a célula de vocês está funcionando bem e as células de vocês estão vivas também, ok? Por que isso, pessoal? Porque as células fazem reações importantes para a manutenção da vida, ok? Como vocês já sabem, existem organismos que são unicelulares, formados por uma única célula no seu corpo, como, por exemplo, bactérias e protozoários, e existem organismos pluricelulares, formados aí por até trilhões de células, como é o caso do ser humano, por exemplo. Bom, variedade celular, pessoal. Existe variedade celular entre esses indivíduos? A maioria das células apresenta uma estrutura aí padronizada, semelhante, como é o caso de células eucarióticas. Lembra aquelas células que apresentam carioteca, que são as células eucariontes? Bom, os organismos aí que são eucariontes, que apresentam carioteca, delimitando o núcleo, geralmente apresentam uma estrutura mais padronizada nas suas células. O que tem nessa célula? Como vocês mesmos já sabem brevemente sobre isso. Apresenta uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática é o que limita a célula do restante das coisas, protege ela também, né? O citoplasma é o que faz aí, são várias organelas que fazem muitas funções importantes. O núcleo é onde armazena o material genético, que mostra quem é, mostra as características próprias daquele indivíduo, né? Bom, mas e os indivíduos que não são aí eucariontes? Eles podem apresentar uma variedade celular em relação aos eucariontes. Qual variedade celular aí eles podem apresentar? Por exemplo, o fato de não ter carioteca, diferente dos eucariontes. Por exemplo, o fato de não ter um núcleo aí delimitado. O material genético está aí espalhado pelo citoplasma, no caso dos procariontes, que são bactérias, protozoários. Além disso, o formato da célula, o formato aí dos procariontes, da célula dos procariontes, pode ser mais alongado, pode ter um flagelo. Então aí, pessoal, depende muito do organismo que nós estamos falando e do tipo de célula também. Pode ter variedade, dependendo da célula dentro do mesmo indivíduo, e pode ter aí uma padronização de eucarionte para eucarionte. Bom, no caso do ser humano, por exemplo, um novo indivíduo, um descendente, se origina a partir da união de células reprodutoras da mulher e células reprodutoras do homem, que é o óvulo e espermatozoide. Então, o óvulo e espermatozoide se unem, formando aí um zigoto ou a célula ovo. Então, se uniu óvulo e espermatozoide, formou zigoto ou célula ovo. Essa célula ovo começa a sofrer sucessivas divisões. Então, uma gera duas, duas gera quatro. Então, começa a gerar sucessivas divisões que dará origem a outras células, que são as células tronco embrionárias. Essas células tronco embrionárias também vão se dividir e vão originar células que têm capacidade de se diferenciar. E assim vai começar a formar o tecido, os tecidos então dos novos indivíduos que vão nascer. Esses tecidos, entre todos os tecidos, podemos citar, por exemplo, o muscular e o nervoso.
O que fazem esses tecidos aí? O muscular tá relacionado aí com a movimentação do ser humano. E o nervoso com a sensibilidade do ser humano. Então, isso tudo começa com a união de células reprodutoras do homem e da mulher que vai formar a célula ovo. Então, vocês notem que existem diversas células e a vida começa com a união de duas células. Depois disso, vão se dividindo, formando novas células, formando tecidos. Então, tudo começa com célula e produz outras células. Isso porque a célula é o que dá a vida. Então, graças às células funcionarem bem, estarem vivas, é que nós estamos vivos, por exemplo. Na página 50, tem uma questãozinha aí, uma pesquisa, na verdade, que eu gostaria que vocês fizerem. Ali em cima, bem na parte superior, aonde está escrito "Sou ético". Anotem aí então para fazer da página 50. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado, entendido, gostado, né? Beijos. Qualquer dúvida, me perguntem. Beijos, abraços. Fiquem todos com Deus.